A paz do Senhor, minhas queridas amigas de Jesus, com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês a palavra do Senhor, essa palavra viva, essa palavra eficaz, essa palavra que tem nos sustentado na nossa caminhada cristã. Nesses dias desafiadores que nós temos vivido, nós temos nos alimentado da palavra do Senhor e Ele tem nutrido a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor, do cuidado de Deus em cada detalhe na nossa vida. É ao Senhor que nós clamamos, é nele que nós confiamos, é nele que nós cremos e é a Ele que entregamos nossos problemas, nossas dificuldades. Nós temos recebido muitos pedidos de oração no nosso grupo, graças a Deus que nós temos umas às outras, uma para interceder pelas outras, e isso é uma bênção, isso é uma coisa muito maravilhosa, essa comunhão que nós temos, e estamos muito felizes porque nós temos muitos testemunhos para contar, nós temos visto Deus agir poderosamente em favor das causas que nós pedimos a Ele. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que tem sido assim o meu lema de vida, tem sido uma palavra que eu tenho me apegado a ela e eu tenho praticado, que é gratidão. Gratidão se tornou de um tempo para cá, assim, a primeira coisa quando eu acordo, a última coisa quando eu deito, porque se nós formos analisar, irmãs, Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas, não são poucas coisas. Apesar dos momentos desafiadores que a gente tem passado, das aflições que têm chegado até nós, o Senhor tem nos cuidado, tem nos carregado no colo em diversos momentos e tem nos sustentado pela Tua palavra. E nós, às vezes, corremos o risco de sermos ingratas ao Senhor, de reclamar. Uma situação que acontece com a gente, a nossa tendência é querer reclamar, mas se a gente for analisar, eu tenho praticado assim. Para cada motivo que vem à minha mente de reclamar, eu penso em um motivo para agradecer. E eu tenho me surpreendido, porque eu tenho muito mais para agradecer do que reclamar. Porque o Senhor tem cuidado poderosamente de mim, tem cuidado poderosamente de vocês. Nos testemunhos que nós recebemos, nós vemos isso, o cuidado do Senhor. Mesmo nessa situação difícil, Ele tem nos cuidado, Ele tem sido nosso refúgio, a nossa fortaleza, tem sido o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, quero compartilhar com vocês aqui no Salmo 116, versículo 12. Olha o que está escrito. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Quem escreveu esse salmo foi Davi, né? E Davi enfrentou muitas guerras, ele enfrentou muitas batalhas, ele enfrentou muitos desafios na vida dele e ele chegou à conclusão que o que ele daria ao Senhor por todos os benefícios que ele tinha recebido. Ele, como nós temos desafios, nós temos lutas, nós temos provações, nós enfrentamos dificuldades diárias, mas nós temos que pensar o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Porque por maiores que sejam as nossas lutas, maiores que sejam as nossas dificuldades, nós sabemos que nós podemos contar com o nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. E nós temos que aprender a trocar, irmãs, o fardo com o Senhor, porque o fardo dele é leve e o jugo é suave. Então, uma situação difícil que você estiver enfrentando, você troca com o Senhor. O Senhor me ensinou isso. Eu achei isso tão maravilhoso. Você troca. Tá difícil, você está enfrentando uma dificuldade que você não consegue sozinho, troca com Ele. Entrega na mão dele, que Ele vai resolver, porque tudo que nós não podemos resolver, Ele pode, porque Ele pode todas as coisas. Ele é um Deus maravilhoso, poderoso, é o Deus criador de todas as coisas. Nós já meditamos várias vezes na grandeza de Deus e nós cremos que Ele é fiel, Ele é justo para cuidar de nós, para nos dar aquilo que nós precisamos, para nos carregar no colo quando nós não podemos andar. E nós temos crido e confiado no Senhor e apegado na Tua palavra.
E aprendemos a orar a palavra do Senhor, a nos revestir da armadura de Deus nesse tempo difícil, porque é tempo de batalha, é tempo de guerra, né? Nós já meditamos aqui que o soldado não precisa da armadura na hora da festa, na hora da confraternização. Nós precisamos da armadura de Deus é na hora da luta. E agora nós estamos vivendo esse tempo, que eu creio que vai passar. Mas enquanto isso, irmãs, vamos procurar motivos de agradecer ao Senhor, de louvar, de bendizer o nome dEle por todas as coisas que Ele nos fez. Hoje pela manhã no meu devocional eu estava analisando algumas coisas assim grandiosas que o Senhor fez na minha vida no ano de 2020, que assim é só o cuidado assim pessoal de Deus mesmo, que eu, se for pensar, eu não tenho nenhum motivo para reclamar. Eu tenho milhões de motivos para agradecer o cuidado, a fidelidade do Senhor na minha vida, na minha família, na minha casa, na nossa igreja. No início do ano passado, quando começou a pandemia, né? Foi no mês de março. Uns dias antes, o Pedro deu uma doença de pés, mão e boca. E ele ficou com sintomas assim muito estranhos, diferente, porque ele já tinha tido essa doença com 10 meses, mas foi muito diferente o sintoma. Depois o médico me explicou que tem mais de 200 tipos diferentes desse vírus. E aí eu fiquei com o Pedro passando mal, deu febre, ele estava vomitando a medicação, foi um período assim difícil, mas graças a Deus o Senhor teve cuidado dele. E por causa disso, nenhum dia de segunda-feira, no dia 16 de março, pelo Pedro estar doente, eu não fui trabalhar. Eu peguei atestado médico e fiquei aqui na minha casa. E aí, quando foi mais ou menos 1h da tarde, o Pedro não estava dormindo bem à noite, porque ele estava muito coçando o corpo e vomitando muito, com febre, né? Ele não tinha dormido bem à noite. E aí, eu resolvi deitar com ele. O Elton foi trabalhar 12h30. Eu deitei com ele para ver se a gente conseguia dormir, porque nós dois estávamos muito cansados por não ter dormido à noite. E aí tocou a campainha, não o interfone lá embaixo no portão, não, a campainha da porta da minha casa. E a campainha tocou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e eu não quis levantar. Eu falei, eu não estou esperando ninguém, eu não vou levantar, vou ficar aqui quietinho, o Pedro quase dormindo. Aí, de repente, passou pela minha cabeça assim, eu vou levantar e vou ver o que está acontecendo, porque eu já vi dizer que em alguns prédios eles entravam nas casas das pessoas quando elas estavam trabalhando e roubavam tudo. Aí passou isso pela minha cabeça e eu levantei. Quando eu levantei, que eu cheguei na sala, o moço já tinha aberto a minha porta e já estava com o pé dentro da minha sala. Eu assustei demais com ele e ele assustou mais ainda comigo. Eu falei, que é isso, moço? Aí ele falou assim, que isso, o seu marido chama Marcos? Eu falei, não. Aí ele, então tá bom. E saiu depressa, fechou a porta. Eu corri, peguei a chave, tranquei a porta. Vim olhar pela janela, o moço indo embora de mototáxi. Depois eu fui saber que esse moço trabalha, se é que pode se chamar isso de trabalho, né? Ele age assim, invadindo apartamento que as pessoas não estão em casa e leva tudo, chama o caminhão de mudança e leva tudo. E no prédio, às vezes um vizinho não conhece o outro, não sabe se está mudando, se não está. E aí, irmãs, olha só o cuidado de Deus. Eu estava em casa nesse dia porque o Pedro estava doente. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. A nossa casa poderia ter sido totalmente saqueada. Quando eu chegasse do trabalho, não tem nada mais aqui. Mas o Senhor cuidou. Olha que cuidado de Deus nos mínimos detalhes. E depois que eu descobri que era isso que tinha acontecido, eu fiquei assim muito apreensiva. O resto do dia meu coração ficava disparando. Só de pensar nessa possibilidade do moço. Depois eu pensei, gente, se o moço tivesse armado, ele me rendesse e eu tava com o Pedro em casa. Mas assim, graças a Deus, não aconteceu nada disso. E depois eu fui saber que ele age assim, porque eles nem trazem arma não. Porque se caso der errado, a polícia pregar, se eles estiverem armados, é um tempo, né, de pena e de prisão. E se eles não tiverem armado, é outro. Então o Senhor me guardou. Isso é um dos testemunhos que nós temos para contar. Então nós temos muito mais graças a dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito do que reclamar. Então vamos ser gratos ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós.
quando vier na sua mente uma vontade de reclamar, você lembra que você tem muito mais motivo para agradecer. E você vai louvar o Senhor, Ele vai se agradar disso, porque quanto mais a gente agradece, mais a gente recebe do Senhor. Quanto mais a gente agradece, mais a gente é abundante. Quanto mais a gente reclama, mais a gente fica na escassez. Quero finalizar esse vídeo de hoje desafiando a não reclamar, a sempre agradecer. Medita nesse salmo. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? E são muitos benefícios. Quero louvar com vocês um trechinho do hino aqui da Cassiane. E vamos meditar nessa palavra em nome de Jesus. Não reclame, louve o Senhor Jesus. Agradeça, porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de mim. Glória a Deus. Nessa vida que você vive enfrentando, sei que há muitos espinhos para pisar na caminhada. E às vezes, sem querer, você começa a reclamar, porque se cansa de lutar e não vê nada. A sua fé parece que se abala, na oração você se cala, acabou-se o argumento. Escute o que eu te digo agora, não desista, geme, chora, Deus trará o livramento. Em vez de reclamar, comece a adorar, comece a exaltar, comece a louvar, comece a clamar. Quando você clama, se ouvir no céu. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Quando está na frente, as portas vão se abrir. Nosso Deus é forte, você vai vencer. Nesse nome santo você pode crer. Se a luta é grande, Ele é bem maior. Ele quebra as cadeias, não te deixa só. Se o inimigo vier te afrontar, Ele ordena anjos para te guardar. Adore, exalte, com a alma proclame. Agora sua bênção chegou. Não pare, prossiga, levante e diga que a vitória é sua, em nome do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Não reclame, adore ao Senhor, seja grato ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem te feito. Amém? Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus.